Estúdio cheio, bacana, bom a gente ter aí quantidade grande de amigos nos visitando nesta manhã de terça-feira. Hoje é 25 de março e vamos falar de um projeto que enche o coração de alegria, né, Joelson? Um projeto muito bacana que Jaguaruna desenvolve e que está chegando aí com mais uma edição. Exatamente, a gente vai falar agora sobre o projeto Sementes do Amanhã e a gente recebe aqui no nosso estúdio a nutricionista Marielle Guedin, a secretária de Agricultura, a Márcia Bittencourt, e o extensionista da IPAGRE, o Márcio Emerson Evaldi. Muito bom dia a todos, obrigado pela participação. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vindos. O projeto que ano passado a gente conseguiu fazer algumas coberturas, o Marcelinho esteve acompanhando, inclusive, umas duas aulas, e que é de apaixonar mesmo, assim, de envolver uma gurizada. Eu até brinco muito com a secretária sempre, né? Que eu disse, a secretária não teve dúvida, já estava lá no lado da plantação, já foi colher aipim, mostrar para a gurizada como é que funciona ali, já foi arrancar o aipim, e muito tranquila. Mas é bonito de ver, Márcia, porque a gente acredita que estamos numa região onde metade da cidade está envolvida com a agricultura, mas tem uma gurizada que já é urbana, que não conhece, que não lida com isso no seu dia a dia, né, secretária? Bom dia, Rafael, bom dia a todos que nos ouvem. Isso é verdade, sim. Para nós, a agricultura é emocionante levar as crianças, né, para ter esse contato mais de perto com as propriedades. E uma coisa muito legal que a gente vê é despertar tanta curiosidade, tanta pergunta, né, que eles fazem, e a alegria dos proprietários, né, de receber o projeto. Então, assim, a gente sempre a gente é muito bem recebido, as pessoas ficam emocionadas, né, tentam participar, já perguntavam, né, quando é que começaria a próxima edição. Então, estamos aí já, quinta-feira, né, Marielle, já para a primeira dia de aula prática. Que bacana. E mexe, de fato, Marielle, desse primeiro ano, dá para perceber que mexe aí com o hábito alimentar da meninada, dá para ver que, de repente, elas passam a se interessar um pouco mais, não só no processado, não só no desempacotar, mas no alimento saudável produzido aqui? Bom dia, Rafael, Joelson, a todos os ouvintes. O fato, né, do projeto acontecer na prática é porque eles percebem o tempo que o alimento leva para ser produzido. Uhum. Então, ano passado, um fato que marcou foi que eles... nossa, o abacate leva 2 anos para produzir, mas lá no mercado tem todo dia. Então, a percepção deles que alguém precisou plantar antes, colher, né, separar, enfim, para levar para o mercado. E também, como a gente trabalha a questão dos nutrientes, dos alimentos, eles sabem o que aquele alimento vai fazer no organismo deles, diferente de um alimento processado, que a gente pode comer de vez em quando, né, naquela parte cultural, que a gente vai a uma festa, que a gente vai fazer uma refeição livre. O alimento natural, né, ser parte da maioria da nossa semana, assim. Então, realmente, eles estão tendo um pouco mais de consciência quanto a isso. Que bacana. E vai mexendo no dia a dia. O Emerson lida, não sei, imagino, né, Emerson, que a tua alimentação no dia a dia já seja mais natural possível, assim. Mas a maioria, estou dizendo pelo que eu conheço dos meninos, né? Meu filho tem 11, que eu acompanho da gurizada, a maioria é empacotadinho, cara. Passa ali, pega um salgadinho, uma bolacha, alguma coisa e vão se alimentando disso no dia a dia. Esse projeto, bem trabalhado, dá para auxiliar numa mudança alimentar dessa meninada, né? Sim, a ideia é estimular, né? Estimular essa turma aí a buscar um alimento mais saudável. Foi uma provocação na época da Marielle e da Ciane, né? A gente já tinha um trabalho com hortas escolares, então elas nos buscaram e a gente fez a provocação. Quem sabe a gente leva, né, para visitar uma propriedade rural, para valorizar também a nossa propriedade rural, o nosso setor rural, que é tão grande e tão importante para Jaguaruna. E a ideia era fazer uma visitinha só, tá, Rafael? Daí as meninas se empolgaram, vieram com esse projetão aí. E ano passado foram quanto? 8 visitas? Então a gente tira toda a gurizada da sala, né? Leva eles para o campo. E isso é um choque de estímulo para fazer isso que você falou, né? Deixar de desembrulhar o alimento e descascar o alimento nosso do dia a dia. Que bacana. Então vamos falar como é que funciona o projeto, quais são as crianças, como é que funciona, quem participa do projeto. Esse ano nós estamos indo para a 2ª edição. O ano passado nós tivemos 250 alunos participando. São alunos dos 5º anos das 4 escolas municipais aqui de Jaguaruna. Esse ano estamos com 200 alunos. Então as visitas são matutino e vespertino.
praticamente temos uma visita por mês esse ano, né? Tivemos a experiência do ano passado, a gente acabou reduzindo 2 visitas, condensando, mas para ser melhor até para as professoras trabalharem a parte teórica, porque o projeto acontece a teoria na escola, onde a professora vai trabalhar o tema da visita. Por exemplo, quinta-feira vai ser sobre a melancia, maracujá, né? Vai falar um pouquinho sobre o aipim também. Então a professora já trabalha a parte teórica antes e lá na prática eles vão ver realmente, né, a planta, como é que é a folha, o fruto, a explicação dos técnicos, né, da Epagre. Então, vai ser condensado aquilo que ele aprendeu na sala de aula. Então, as visitas, claro, né, todas são autorizadas pelos pais. A gente tem um cronograma de horários para seguir, para não atrapalhar o fluxo dos ônibus na saída da escola também. Então, as visitas, a gente tem pontos específicos com o horário certinho e sempre ao final de cada visita a gente faz um lanche, geralmente com o tema que foi trabalhado. Então, esse a gente vai fazer sobre a melancia, vão ter as frutas que vão ser servidas. Quando é com arroz, a gente faz alguma receita com arroz também. Tem a parte das receitas que trabalhamos com eles para no final do ano também ter um caderno de receitas com esses alimentos. E ao final do projeto, temos a formatura e eles têm a produção textual, que ela envolve, né, uma avaliação de tudo que eles tiveram durante esse ano do projeto. E aí, cada turma tem um aluno que é premiado com essa produção textual. Olha que legal. Já tem o prêmio estipulado? Qual vai ser de cada turma? Então, esse ano a gente vai ter umas novidades, né? O ano passado a gente pôde agraciá-los com um valor em dinheiro pela Cressol, onde foi aberta uma conta poupança. Olha que legal. Para que eles até pudessem usar futuramente isso, né, nos estudos, ou uma faculdade, um estudo técnico, enfim. Porque o objetivo do projeto realmente é fomentar, né, a agricultura aqui e conscientizar essas crianças para que elas possam também, por que não, ser a sucessão familiar desse pai, desse avô que é agricultor. Porque hoje muita gente está reclamando, a comida está cara, a fruta está cara. Sim, aumentou bastante, né? Tem N razões para isso, mas uma das razões também é que poucas pessoas estão plantando. E se ninguém mais plantar alimento no mundo, o que vai acontecer? Vamos ficar sem comida? Ou vai ficar muito mais caro ainda? Então, esse foi uma dos questionamentos que nos trouxe a trabalhar esse projeto realmente na prática, né? E por que os quintos anos, muito novos? Não, eles são curiosos, eles querem saber, né? E a criança é quem leva informação para a família. Então, eles já têm uma noção de algumas coisas. E depois, lá no 9º ano, quando eles forem decidir se vão para um curso técnico, se vão para uma faculdade, eles já têm esse conhecimento. Não, eu posso fazer diferença no meu município, eu não preciso ir para fora, né? Então, essa foi a nossa intenção maior, né, Emerson? E eu, trabalhando junto, Emerson, né, com a Epagre, muitas vezes tem agricultor, Márcia e Emerson, que muitas vezes para no tempo, assim, e continua produzindo ano após ano do mesmo jeito, não. E eu tenho convivido com algumas situações, posso falar, por exemplo, do meu sogro. O seu André está com 80 anos, completou agora. Botou a sua estufa de morango, porque ele era apaixonado por morango, trabalhou a vida inteira como caminhoneiro, se aposentou como caminhoneiro, mas sempre trabalhou na terra, sempre teve a sua horta, né? E agora com a estufa de morango dele, aquilo virou uma renda maravilhosa, porque é morango orgânico, tu pode pegar e comer, não tem nada. E aí ele foi se adaptando, começou a botar ali uma alface, um tomate, a estufa dele está produzindo, além do morango, mais um monte de coisa. E ele fica falando do quanto ele está conseguindo fazer uma renda muito interessante com 80 anos. Ele diz, olha, se eu tivesse descoberto a estufa aos 40 anos lá atrás, com produção orgânica muito mais valorizado, talvez não tivesse se aposentado como caminhoneiro, tivesse mudado a profissão antes. Porque tem como melhorar, né, Emerson? Tem como produzir mais, tentando facilitar isso, botando valor no produto, né? Enfim, tem como melhorar a renda. E a gurizada, de repente, vai descobrir isso, que dá para ficar na terra, tendo uma vida moderna, tendo tudo de equipamento moderno que tem hoje, mas trabalhando na terra, né? A ideia do projeto são vários objetivos, né? Essa questão nutricional, né? Que é um desafio hoje, né? Com essa geração, né? De tentar um alimento mais saudável. O outro é fortalecer a agricultura, né? A gente valorizar a agricultura e fortalecer. Então, os agricultores que recebem esses alunos, eles também
percebem talvez até a possibilidade de um turismo rural, porque a gente está numa região aqui onde tem um setor industrial muito bem desenvolvido, comercial muito bem desenvolvido, né? Já estamos em cima da 101, nós temos várias oportunidades de estudo para essa gurizada, e é isso que você falou, assim, nós temos várias oportunidades, os nossos alunos às vezes se formam em agronomia, em advocacia, em outros cursos e retornam para a agricultura, né, Márcia? A gente tem vários agricultores hoje aqui em Jaguaruna, cultivam melancia, mandioca, arroz, formado em nível superior, né? Mas por quê? Porque a agricultura hoje dá uma qualidade de vida e nós estamos numa região que, né, 10, 15 minutos nós estamos em Tubarão, mas 40 minutos estamos em Criciúma. Então nós somos agrícolas, mas nós estamos muito próximos dos centros urbanos, né? Então é um privilégio para a nossa região isso. E esse projeto mais uma vez veio mostrar assim, para essa gurizada toda, valorizar a nossa agricultura, né? Buscar um alimento saudável e perceber que a agricultura é também uma possível profissão para ele. Né? Jaguaruna que se destaca, né, secretária, de várias culturas, né? Foi destaque na safra da melancia, é o maior produtor de melancia de Santa Catarina, já é o maior produtor de mandioca também, né? A gente falou esses dias da safra do arroz, na Amurel é o maior produtor de arroz, então tem várias culturas que hoje são fortes aqui no município. É isso mesmo. E o projeto ele traz para a criança, né, uma opção. E outra coisa que é bem interessante, a molecada aí é ligada na tecnologia. E uma das visitações que a gente faz, e a turma do arroz, é levar eles para conhecer os maquinários, né, para ver a tecnologia que tem. Hoje, né, tu entra dentro de uma coletadeira de arroz ou dentro de um trator, tu sabe disso, eles ficam deslumbrados. Então, a agricultura hoje, eles têm que quebrar aquele tabu que é da enxada, que é aquela, né, que é uma vida difícil, a gente sabe disso mesmo, quem é modernizado, quem é mecanizado, né, mas existem as possibilidades de eles trabalhar com tecnologia. E isso ele enche os olhos da criança. Então, assim, eles vão para casa deslumbrados, eles comentam, eles pedem para ver, né, os equipamentos. A gente levou eles no engenho de farinha, eles ficaram encantados com toda a produção, né? A gente levou no engenho de farinha ali no Morro Azul. Então, o pessoal, eles ficam muito curiosos pela produção, como é que a raiz entra ali e sai aquele pauzinho lá do outro lado. Então, eles ficam muito... ver aquela mágica acontecer diante dos olhos deles, né? Eles vejam aquela marca de farinha no mercado, mas eles não sabem como é que aquilo chegou lá, né? Então, a gente leva na propriedade, leva na roça, arranca um pé de mandioca, como você falou, né? Para eles ver como é que é, coloca ali, viu ali no funil, né? No raspador, viu indo para o forno, viu sendo empacotada. Então, eu acho que isso é muito gratificante. Engenho mais moderno ou engenho estilo antigo? Não, engenho moderno, mas engenho de pequeno ainda, né? De pequeno porte. Não é uma indústria grande, né? Mas um engenho muito bem, muito certinho, muito, como é que eu vou te dizer? O processo muito bem feito. Então, assim, a criança vê que é um produto de qualidade, vê que produz ali no quintal de casa, que não sabe para onde é que vai aquele destino, né? Passa, vão para a escola, veja aquela lavoura de mandioca, não sabe qual é o destino dela, o que ela faz, né? Então, assim, quem tem contato com a agricultura tem uma noção, mas a criançada do urbano, não. Então, ele vê esse processo todo acontecer, vê como é que se colhe o arroz, vê qual é o tipo da máquina que é usado, como é que se transporta, eles ficam muito curiosos. Que bacana. Quantas visitas vão ser esse ano? Bom, a gente sabe que pode ser ampliada. Uma foi para 8, né? Esse ano. A ideia inicial são quantas visitas aí? São 6 visitas. 6. Isso. Não, tinha que ser no mínimo 8, mesmo do ano passado. Mas a primeira edição a gente viu que ficou muito apertado, né? Porque acabaram sendo 2 visitas por mês. E aí também tinham a parte teórica. E aí acabou ficando muito corrido para a escola também. Então, para dimensionar melhor a questão de logística, daí acabamos colocando uma por mês. Mas, por exemplo, abril a gente vai ter 2, porque a gente tem o CTG, né, que é a visita mais esperada por eles, onde tem a feira, onde eles vão ver, né, a parte da pecuária, a parte do cooperativismo, onde trabalhamos também a parte da cooperativa aqui da região, dos agricultores, explicar para eles como é que a verdura chega lá na escola, né? Não é o agricultor que vai lá e entrega, ele entrega em um lugar, que junta tudo e aí leva e faz toda essa logística. Então, para perceber também
a variedade, né, de produtos que a gente tem aqui. Porque tem crianças e até adultos, professores que, nossa, não sabia que aqui se plantava soja, que aqui tem arroz, que aqui tem isso, né? Então, nós também acabamos, a gente sempre pode aprender mais, mas às vezes a gente está tão bitolado que não consegue ampliar o olhar, né, para a riqueza de produtos que tem aqui na região. Então, para nós também tem sido muito gratificante. Para cada aluno que chega e fala que pediu para a mãe comprar fruta, que precisa diminuir, né, ultraprocessado pela questão do lixo também, que a gente fala sobre isso, né, dos plásticos. Olha o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente. Então, tudo isso a gente acaba trabalhando na prática. Às vezes vem coisas que a gente nem tinha montado, né, Emerson, na hora. Mas que vai surgindo com as demandas das perguntas, da curiosidade, e a gente acaba colocando ali e ensinando também. Então, é muito bacana. Essa questão da merenda escolar, hoje tem programas específicos de aquisição da merenda escolar dos agricultores do município, né? Como é que funciona, né? Então, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele existe há 60 anos no Brasil. Inclusive, é um dos modelos, né, para o mundo, assim. E na alimentação escolar especificamente, a gente tem algumas leis que regem, que obriga a compra da agricultura familiar pelo menos 30%. Hoje aqui a gente compra em torno de 60%, 70% da agricultura familiar da região. Então, é a forma de valorizar o agricultor, né, da região, de fazer com que também eles plantem mais produtos para entregar na escola. Muitas vezes é o neto, é o filho, é aquele familiar que está ali. Ah, foi meu pai que plantou, ah, foi minha avó, né, foi meu tio. Então, isso para nós também é muito gratificante. E essa parte do projeto também é um contraponto, uma devolutiva do agricultor para essa criança, né, a parte social. Então, ele está mostrando de onde que vem aquele alimento para chegar lá na escola. Todo o processo que é feito, né? Às vezes, a pitaia, talvez a gente vai ver também, né? Que precisa polinizar de madrugada, por exemplo. Muita gente não sabe disso. Nossa, uma por uma. É, uma por uma. Então, muitas... por que é tão caro? Porque tem todo um trabalho por trás disso. Não é uma máquina que faz, em alguns casos, né? E a cooperativa também, né? A cooperativa, a questão, né, de ter essa união dos agricultores, porque um agricultor sozinho não vai conseguir entregar em todas as escolas. Nós temos praticamente 40 quilômetros de praia e nós temos escola do Torneiro ao Camacho. E aí eles têm que entregar em cada escola ponto a ponto, né? Então, um agricultor, né, entregar é inviável, mas a cooperativa consegue fazer essa logística e aí entregar todos os produtos, né, da cooperativa. E é bacana que daí ele acaba não sendo de descoberto não só para as crianças urbanas, mas também rural. Por exemplo, uma criança que convive num ambiente do cultivo de mandioca não sabe como é que se cultiva uma pitaia. Acaba sendo um aprendizado para quem é do interior, para a criança que é do meio rural também, né? É interessante até para nós, né? Porque quando a gente anda muito nas estradas, a gente vê as lavouras de arroz, mandioca, né? As lavouras que estão na beira da estrada, né? E a gente às vezes não entra nas porteiras, nas propriedades e não vê a diversidade de produtos que são produzidos. A agricultura familiar em Jaguaruna, ela é constante, ela é muito presente, né? Então a gente tem produção de pitaia, tem de abacate, tem de laranja, tem de maracujá, tem de morango. E a gente não tem essa percepção. A gente batata doce, né, o aipim, a mandioca, mas também tem uma pessoal... Laranja champanhe. A laranja champanhe, que é uma laranja gigante, né, que as crianças ficaram mais impressionadas com o tamanho da laranja, né? Elas chegavam assim no pezinho, a gente foi à propriedade, ali tem uns pezinhos novos, uma laranja gigante, então eles ficam encantados. E a gente também, a gente não sabia que em Jaguaruna produzia tal isso, né? E Jaguaruna produz uma diversidade de frutas. Que bacana. Bom, gente, olha, parabenizar pelo projeto, agradecer, acho, pela dedicação de vocês, porque a gente sabe que não é só a preocupação com a sua função, com o seu lado profissional, aí está envolvido um sentimento de gostar de gente, de gostar das pessoas, de valorizar. Então, parabéns a vocês por esse envolvimento. É quase que embora cada um tenha, né, o seu trabalho, mas é quase que um serviço voluntário, porque é um extra, é algo que não está na obrigação da Márcia, na obrigação do Emerson, né? É um projeto que vem junto, que agrega, e a gente fica muito feliz de ver isso acontecer, Emerson. Fica. Eu vejo de vez em quando, Mari, até nos stories do prefeito, ele postando foto da merenda escolar. Eu disse, se na minha época tivesse uma merenda desse tipo, né? É verdade. Então, assim, que bom que o mundo muda e muda para melhor, né? Então, assim,
É um projeto muito bacana, vale a gente ressaltar a participação da Producoper, que é a cooperativa de agricultores aqui de Jaguaruna, que faz parte do projeto também, né? Que tem a feirinha no sábado. Tem a feirinha no sábado. Producoper é com o seu Toninho, né? É, com o seu Toninho. Tem a feirinha aqui na estação do trem, né? Todo sábado de manhã. Eles fazem parte ali da feira do CTG também. São um grande parceiro desde o começo do projeto, né Mari? O pessoal da Secretaria da Educação, o secretário Sandro, né, que assim percebeu que é um projeto inovador dentro do sistema educacional, né? Então, quando a Mari e a Daci foram lá conversar, ele abraçou o projeto, né? E eu acho que é o nosso desafio, né, Márcia, a gente dar perenicidade para esse projeto. Perfeito. Porque, como você diz, ele nasce um pouco pelas pessoas que estão ali naquele momento, né? Mas a gente vai continuar e a gente gostaria de que ele tivesse uma perenicidade. Perfeito. Aqueles 250 alunos do ano passado já passaram. Às vezes eles nos encontram na rua, né? E cumprimento e tal. Esse ano são mais 200 e a gente Daqui espera... uns 3 anos, cara, o pessoal vai estar te cumprimentando, tu não tem a menor ideia de onde é que tu conhece, né? Porque eles vão crescendo. Exatamente. E vão lembrando de vocês da onde. É igual professor, É igual só professor. responde oi, tudo bom, mas não lembra de onde. Quem é? Não sei. Mas o que tu tá comentando, eu já toquei nesse assunto algumas vezes aqui. Tem um documentário do Michael Moore, que é O Invasor Americano. E eu sou apaixonado por esse documentário, ele já tem alguns anos, não é lançamento agora. Ele é um norte-americano e ele questiona essa coisa de ter os Estados Unidos como melhor em tudo, né? E aí ele começa a ver, melhor educação? Não é. Melhor saúde? Não é. Melhor... E aí ele foi pegando, assim, diz, não, mas como assim? Então a gente não é mais melhor em nada? E que melhor é esse? Aí ele, por isso que ele brinca com o nome do título, que é o invasor americano. Ele vai invadir os países que são as referências e ver como é que eles estão fazendo. E aí ele vai para Finlândia na educação, para, enfim, uma série de coisas. E me espantou na alimentação infantil as escolas da França, porque na França e na Alemanha são escolas federais, né? É um padrão de escola para todo mundo. E isso já é um sonho, né? A gente imaginar que o Brasil tivesse um padrão de escola para todo mundo, assim. Mas na alimentação, as crianças francesas têm chefe. Tem a nutricionista que desenvolve e o chefe que trabalha o montar, que ele exato, o cardápio. E as crianças não tomam, não é que elas não... Elas até têm opções, mas elas não tomam refrigerante nas escolas, elas não... Sabe, é tudo feito... Estou falando das fotos do almoço das crianças do prefeito, que o Laerte faz realmente toda semana, posta. É muita fruta, é muito... E as crianças aprendem a lidar com isso desde o berçário, cara, e aquilo vai... Então, tu cria uma cultura alimentar muito mais saudável, muito mais... A gente sabe que a cozinha francesa é rica em gordura, em sal, uma série de coisas. Mas a criança vem vindo com uma outra cultura. E isso é o que tu falou, de tornar perene, de se tornar um projeto de Estado, um projeto de município que fique, né? Que a gente passe e que esse projeto fique para as outras gerações aproveitarem também. Excelente comentário, Emerson. Tomara que avancemos nesse sentido. Nós acabamos indo na Câmara também semana passada para apresentar o projeto, né? Igual ano passado. E também para frutificar, fazer como o Emerson disse, né? Que esse projeto continue, permaneça e que fique como algo assim, não, todo ano tem projeto, né? As crianças já estavam até esperando. E realmente o que move a gente é essa vontade, né, de fazer o diferente. Eu sou neta de agricultor, então eu me sinto realizada em devolver, talvez, né, para os meus avós, meus bisavós, tudo que eles plantaram, alimentaram, quantas famílias, a gente não tem noção disso, né? É verdade. O quanto que uma família alimenta outras famílias no mundo. Então, a gente, dando essa contribuição, a gente já se sente, né, muito melhor. E a alimentação, eu não tenho nem o que falar, né, das crianças. Hoje elas já estão até acostumadas que se não tem, né, a fruta ou se não, tá para chegar hoje, né? Não, tá chegando. Elas já estão acostumadas a comer, né? Pelo menos 2 tipos de frutas diferentes, porque muitas também não têm em casa. É, verdade. Então a escola se torna, né, um ensino, educação, responsabilidade e alimentação. Esse é o nosso objetivo. Parabéns, sucesso do projeto. Se a gente puder contribuir de alguma maneira, contem com a rádio. A rádio está à disposição desse tipo de iniciativa. Não é por alguém, eu acho que a causa é mais importante. A rádio tem que entender isso. Nós, enquanto veículos de comunicação, temos que entender isso. Então contem conosco mesmo. Se a gente puder contribuir, por favor, estamos à disposição.
Bem-vindas. Obrigado, Maria. O projeto começa nesta quinta-feira com uma visita na Epagre, é isso? Isso mesmo. A gente convida a todos, né, que puderem participar. Estendemos o convite. Sempre o Marcelinho, né, que está lá com a gente na correria. Mas na quinta-feira, então, na parte da manhã e na parte da tarde. Maravilha. A partir de que horas, né, Pagre? 9 horas, né? 9 horas? Dá bem. Termina o jornal sempre nas canelas. Obrigado, Mari. Bem-vinda. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Secretária, sem palavras. Obrigado, Márcia. Parabéns. Eu agradeço. Emerson, sempre bom te receber. Um abração aí, cara. Parabéns.